Bom dia, Brasil! Tudo bom primeiro ano? Como vocês estão, amores? Espero que bem. Pessoal, semana passada eu passei aquele texto sobre zonas térmicas da Terra para vocês lerem. Hoje eu vou começar esse capítulo G8 com vocês, porque esse capítulo ele é uma bagunça no meu ponto de vista, tá? Ele começa falando de território brasileiro, localização, habitantes. Aí ele entra falando sobre a posição do Brasil na latitude, né? Aí depois ele vai vir com a parte da geografia física falando da questão das zonas térmicas, de equinócio, solstício, e estações do ano e blá 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 e fuso horário, enfim. Ele vai misturando tudo. Então eu quis separar. Beleza, vocês leram aquele texto semana passada. Eu vou explicar hoje sobre a questão da né, a extensão do território brasileiro, a localização dele no mundo, bem rápido. E na próxima semana tem novidades. E aí eu vou compartilhar a tela com vocês. E eu estou terminando de montar um slide explicando toda essa parte de movimento da Terra que influencia no equinócio, que influencia na rotação, na translação, na estação do ano, que influencia na questão das zonas térmicas, que vai influenciar também depois o assunto de clima, que vai influenciar também a questão de fuso horário. Olha que loucura. Então eu vou tentar fazer um apanhado só num slide, né, num conjunto de slide, compartilhando tela e explicando para vocês a matéria. Então hoje a gente vai falar do território brasileiro. Olha lá, ele começa falando um grande país ocidental, tá? Então, ele vai dizer, né, o Brasil, ele é um país de grande extensão territorial. Tá? Ou seja, ele tem aproximadamente 8,5 milhões de quilômetros quadrados, tá? E ele ocupa também cerca de 50% da área total da América do Sul, tá? Então ele pode ser considerado um país com dimensões continentais, tá? Ou seja, só o Brasil ele tem o tamanho de um continente inteiro, tá? Que tem diversos países dentro de um continente. Tá? Ele vai ocupar a 5ª posição de país mais extenso do mundo, tá? E também ele vai ocupar a 5ª posição de país com o maior número de habitantes do mundo, ok? Então são duas posições aí, a 5ª e 5ª, uma de extensão, o maior país em extensão territorial. A próxima vai ser o maior país com número maior quantidade de habitantes no mundo, ok? Aqui ele traz para a gente os maiores países do mundo de extensão territorial. Primeiro a Rússia, segundo o Canadá, China, Estados Unidos e depois vem o Brasil. Tá? Qual é a vantagem e a desvantagem de ter um país e um território tão extenso desse jeito? Então, tudo que eu vou falando agora, vocês podem anotar no caderno de vocês aí. As vantagens é econômica primeiro, uma vantagem econômica. Qual a vantagem econômica? O Brasil ele tem as terras servem para produção, são terras agricultáveis que a gente fala, né? Então tem muita terra que pode ser plantada. Então isso é uma vantagem e faz bem para a economia, porque quanto mais você planta, você vende e fica mais rico, ok? A outra vantagem é que vai entrar um pouco em contradição. Ele é um país não tão povoado e ao mesmo tempo povoado. Como assim, professor? Quando a gente fala que ele é um país que ele não é bem povoado, significa, anota esse termo, que existem ainda muitos vazios demográficos, o termo. O que é vazios demográficos? Tem pedaços de terra no Brasil que ainda não existem pessoas morando. Não existe trabalho, não existe agricultura, não existe nada, tá lá. Um vazio demográfico, principalmente aqui na Amazônia. Tá? Tem áreas que não têm habitantes. Tá? Que são inabitáveis aqui na Amazônia. Em contrapartida, tem áreas que são muito bem habitadas, é muito povoado. Então é outra vantagem, como por exemplo o estado de São Paulo, Rio de Janeiro, assim como os outros estados também, mas São Paulo é um boom de gente. Tá? Então outra vantagem os vazios demográficos, né? Tem bastante terra ainda para ser habitada ou produzida, e o não vazio, né? Ou seja, tem bastante terra que está aglomerada, tem muita gente. Outra característica das vantagens é o que? A diversidade de paisagens, né, que a gente tem no Brasil, que não tem igual em outro continente nem em outro país, tá? A gente vai ver mais para frente também sobre os tipos de relevo, os tipos de paisagens que existem no Brasil, são únicos e são muito diversificados, tá? Coisa que pouquíssimo acontece fora daqui. As desvantagens de ter um país de extensão territorial tão grande desse jeito. Né? A primeira vai dificultar o combate das desigualdades sociais. O que isso quer dizer?
né? Com tanto pedaço de terra, um pedaço de terra tão grande, é difícil o governo conseguir manter toda a sociedade de forma igual, sem que ninguém saia prejudicado, tá? Porque é muitas pessoas em um território muito amplo. Outra dificuldade que é encontrada vai ser nas fronteiras, tá? Principalmente pela questão do monitoramento das fronteiras, tá? Um país de grande extensão territorial é difícil demais de monitorar todas as fronteiras do Brasil, tá? E o que vai acontecer muito? Narcotráfico, né, que é o tráfico de droga internacional, e a biopirataria. O que é a biopirataria? Tráfico de animais silvestres, tá? Então, é muito difícil quando tem uma fronteira muito grande, assim, extensa, controlar esse tipo de problema, tá? E uma outra desvantagem vai ser a invasão de posses também, que também vai estar relacionado com a fronteira. Invasão de posses de terra, né? Vai ter muita invasão, se não tem uma fronteira bem delimitada, bem controlada, bem monitorada, tá? E aí até provar que nariz de porco na tomada, aí, gente, muito sangue já correu, muita treta já aconteceu, tá? Outra coisa que eu queria falar sobre o território brasileiro, né? Aqui no mapa está mostrando ele relacionado com a América Latina, com a América do Sul, perdão. O território brasileiro ele possui 4 pontos extremos. Quais são eles? Anotem aí. No estado de Roraima, tá? Ele vai ter o Monte Caburai, tá? É uma formação rochosa onde está a nascente do rio Ailã, que marca o ponto extremo norte do Brasil, tá? Em contrapartida, temos o ponto extremo sul do Brasil, lá no Rio Grande do Sul, que é o Arroio Chuí. É um pequeno curso d'água que marca o ponto extremo sul do Brasil. No lado oeste do Brasil, lá no Acre, nós temos a Serra da Contamana, tá? É uma formação rochosa onde está a nascente do rio Moa e vai marcar o ponto oeste, extremo oeste do Brasil. E o extremo leste do Brasil, a gente está lá no nosso delicioso Nordeste, na Paraíba, lá na Ponta dos Seixas, que chama, tá? É uma praia que marca o ponto extremo leste do Brasil. Beleza? Tranquilos até aí, então? Essa parte aqui, aí que vai mostrar pra gente no mapa mundi, né, a localização do Brasil, na América do Sul aqui, né, marcando a cidade de São Paulo como ponto de referência, que fica em cima do Trópico de Capricórnio, tá? E aí vai entrar na outra questão da aula da próxima semana, tá? Tranquilo? O que eu queria falar também é que geralmente, né, o que separa, né, delimita, né, o limite territorial de um país para o outro, geralmente vai ser ou um marco construído ou um marco natural. Um marco construído pode ser um obelisco, uma estátua, um muro, como por exemplo o Trump quer fazer nos Estados Unidos, o muro do México com os Estados Unidos. Ele está criando um limite, ele está delimitando o limite do país dele ali, tá? Quando é uma fronteira natural, pode ser uma montanha, né, uma floresta, como no caso é a Amazônia. Ela é uma fronteira natural, um limite natural do Brasil com os outros países, né, que fazem fronteira com o Brasil do lado leste, do lado oeste, tá? Então, eu queria que vocês entendessem essa questão. Limite vai ser então algo construído ou algo natural, ok? Fronteira vai ser aquela faixa de terra que se estende ao longo da linha do limite territorial. Ou seja, um pedaço de terra para o lado do Brasil, um pedaço de terra para o lado da Argentina, por exemplo. Qual é o limite do Brasil com a Argentina e o Paraguai? Tem dois, natural. As cataratas do Iguaçu, tá? E um obelisco, que a gente vai dar o nome dele de... Ai, meu Deus, como ele chama? Oh, meu Deus do céu. Não vou lembrar o nome do obelisco agora que tem. É um obelisco que tem lá em Foz do Iguaçu, tá? Depois vocês procuram na internet. Eu não lembro o nome dele exatamente agora. Um obelisco que tem lá em Foz do Iguaçu, que ele também divide a fronteira, tá? Ele divide, é o limite do Brasil com Argentina e Paraguai. E isso ele é construído. E aí tem as cataratas do Iguaçu, que é um limite natural. Beleza, pessoal? Semana que vem, então, vou fazer um baita de um PowerPoint, compartilhar com vocês a tela, vai ser bem bacana, vai ser uma explicação legal, geografia física, eu gosto de dar essas aulas, tá? Por hoje é só, bom final de semana, tenham um bom descanso todo mundo, estou com saudades, se cuidem, tchau, tchau.